Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Neste vídeo eu vou falar sobre formação de opinião, ou, no caso, a relação que existe entre a formação da opinião pública e aqueles que dizem que são formadores de opinião. Realmente existe uma dependência entre aqueles que recebem as notícias dos telejornais, que lêem as notícias nos jornais, nos sites de notícia, e aqueles que produzem essas notícias. Será que as pessoas realmente são decisivamente influenciadas pelos jornalistas, pela mídia de um modo geral? A mídia necessariamente forma opinião? Então, sobre isso, na verdade, existe uma tradição teórica na história da teoria da comunicação que afirma, sim, que a mídia sempre, de alguma forma, determinou opiniões, que a mídia também, de algum modo, influenciada por uma determinada ideologia, fez com que determinadas ideologias se propagassem, e claro, obviamente, associado a elementos importantes de propagação de ideias, como a própria publicidade. Inegavelmente, para muitos teóricos, existe sim formação de opinião a partir da mídia, dos grandes meios de comunicação, dos meios de comunicação em geral. Mas hoje nós não podemos admitir isso de modo absoluto. Pode existir sim um certo condicionamento, mas muitos estudiosos já romperam com esse determinismo que diz que a mídia influencia e forma opiniões, como se fosse uma espécie, vamos dizer assim, de manipulador maior de todas as consciências e da consciência coletiva, inclusive induzindo a escolhas políticas, a indução do gosto pela publicidade e assim por diante. Alguns autores dizem, inclusive, que muito do que é recebido pelo público em geral, que passa a ser a opinião pública, de algum modo é acomodado por conta das preferências do público mesmo. Ou seja, muitas pessoas querem ouvir o que parte da mídia tem a dizer. Além desse ponto, é importante entender que hoje os meios de comunicação não são, vamos dizer assim, monopolistas da informação. Na era da internet e com as redes sociais, mudou um pouco a questão da configuração da relação entre meio, mensagem e, claro, obviamente, entre a origem da mensagem, seja jornalística, seja publicitária, certo? A origem, que é o emissor, até o receptor através de um meio. Se na televisão e no jornal nós tínhamos o emissor, o meio, no caso seria a televisão, que seria a radiodifusão de imagens, né? E pelo rádio também. E o telespectador como o receptor. E no jornal nós teríamos justamente o quê? O jornalista, o meio escrito, ou hoje, através do site de notícias, né? E o receptor. Só que os autores hoje alegam, né, inclusive aqui baseado, né, no poder da comunicação, certo? De Emmanuel Castells, um sociólogo muito respeitado, espanhol, hoje radicado nos Estados Unidos, ele fazendo remissão, inclusive, a um outro grande teórico, que é um teórico da comunicação, que é Humberto Eco, que diz que hoje, na era da informação, da tecnologia da informação pela internet, não se pode dizer hoje que há, de modo totalitário, um monopólio da formação de opinião por parte dos fazedores da mídia, de jornalistas, de políticos, de quem quer que seja que use meios de comunicação para, entre aspas, formar opinião. Hoje, por conta justamente de dispositivos que estão acessíveis ao público em geral, o próprio receptor da mensagem, no meio de comunicação informático, como a internet, como sites de notícia, através das redes sociais também, ele pode de alguma forma formatar ou reconfigurar essa informação e repassar essa informação. Entende? Então, quer dizer, o próprio receptor, ele é um co-criador nesse processo de informação e faz com que a ideia original possa ser transmutada, passando pelas mãos dele, entre aspas, e sendo propagada através de redes sociais ou da internet de um modo geral. Então, não podemos dizer hoje, de modo assertivo, que jornalistas, que a mídia em geral, manipula a consciência coletiva. Ou seja, forma opinião de modo absoluto. Não. Já existia sim uma tendência às pessoas se acomodarem por conta das suas preferências, porque emotivamente as pessoas escolhem e fazem opções políticas, por exemplo, não é só racionalmente,
As pessoas têm temores, têm opções, têm preferências e isso toca ao seu lado emocional. Além disso também, hoje, por conta da estrutura do meio de comunicação, né, ou seja, o modelo em si, que não é mais só a televisão, não é mais só o rádio, não é mais só o jornal escrito, nós temos inclusive a possibilidade, através da informática, dos meios de comunicação em geral e, claro, propagados pela rede mundial de computadores, certo? A possibilidade dos receptores influir no processo de comunicação. Por isso que é ruim eu dizer, inclusive, que alguns políticos podem ser beneficiados com maior presença nas redes sociais. Isso depende, o volume de pessoas que possam estar seguindo um determinado político ou seguindo, por exemplo, um determinado artista, não necessariamente há ali, naquele caso, aderência absoluta ou, vamos dizer assim, uma afinidade de princípios e de propósitos. Então podemos dizer, né, nesse vídeo curto aqui, que foi, na verdade, mais intencionalmente para tratar desse tema, né, que pode ser aprofundado em outras ocasiões, nós trouxemos para você essa discussão. E eu concordo com o que diz aqui Manuel Castells, com base em Humberto Eco, né, de que realmente hoje nós não temos mais essa dependência, esse determinismo da mídia para a formação de opiniões. Então, portanto, não existe mais os formadores absolutos de opinião. E claro, isso é um ponto positivo. Por quê? Porque ninguém deve ter o monopólio, deter o monopólio do que seja verdadeiro, do que seja melhor em termos culturais, em termos políticos, né? Até em termos, vamos dizer assim, de postura religiosa, que isso é importante, né, compreender e admitir que isso tem um peso, e os religiosos, mesmo que alguém rejeite a presença até, vamos dizer assim, muito contundente de defesa de valores, mas eles estão fazendo parte do jogo democrático e fazem uso dos meios democráticos dentro daquilo que se propõe ser uma sociedade democrática, inclusive no acesso aos meios de comunicação. Bom, e para finalizar, pessoal, só um recadinho para vocês. Quem quiser contribuir com o canal, né, eu sei que eu tive ausente alguns meses aí, mas quem quiser contribuir com o canal, na descrição do vídeo vocês vão encontrar os meios de contribuir para que a gente possa desenvolver mais conteúdo para vocês em relação à teoria social, em relação ao direito, né, temas como esse que são de suma importância. Eu vou deixar na descrição as formas como vocês podem contribuir. Por exemplo, para depósito em poupança pode ser qualquer valor, né? E se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que deixem um like, possam também, de alguma forma, compartilhar com grupos, com pessoas, para a gente refletir mais e mais sobre temas pertinentes e importantes para a formação de uma consciência social, né, para nós entendermos também melhor a nossa sociedade. Um abraço a todos e até lá.